Olá, empreendedora! Olá, empreendedor! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter melhores informações, mais conhecimento e melhorar a gestão do seu negócio, fazendo a sua empresa prosperar. O canal da NTBA tem um oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar que tem sempre aquele cantinho especial, gostoso, para você viver com muita tranquilidade, muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar aqui em Santos, no litoral de São Paulo. Uma cidade maravilhosa para se viver e morar nos empreendimentos da Miramar Construtora é simplesmente espetacular. Então fique atento aos lançamentos, nós estamos falando de Viana, né, de Ilhas Resort, de Navegantes, para todas as estruturas de família. Consulte sempre as oportunidades que somente a construtora Miramar tem para oferecer para você, empreendedor, para você, empreendedora. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel. Palais Hotel é a sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo. Palais Hotel você vai encontrar toda a estrutura necessária para passar um final de semana, para curtir seu tempo livre, o lazer, para os seus negócios. Fácil localização, a uma quadra da praia, próximo aos atrativos turísticos de São Vicente e de toda a costa da Mata Atlântica. Para os seus negócios, facilidade de deslocamento a centros de convenções, a escritórios, tudo muito bem localizado. É o Hotel Palais e uma dica muito importante para você, empreendedor, para você, empreendedora, é o café da manhã com gostinho de casa de vó, preparado com muito carinho, muito cuidado por toda a equipe do Hotel Palais em São Vicente. O canal da NTBA também conta com o apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade para débitos e créditos, emissão de cupons ou de emissão de guias para recolhimento de impostos e tributos. É sua parceira estratégica para fazer a contabilidade do seu negócio. Ali há profissionais altamente qualificados e há sistemas inteligentes, modernos, de última geração, para que faça a gestão contábil perfeita do seu negócio. SRM Contabilidade é parceira estratégica do seu negócio. No episódio de hoje, quero refletir com você que atua no segmento da hospitalidade e, sobretudo, na atividade de bares e restaurantes. Nós sabemos que um dos grandes desafios para quem atua nesse segmento é fazer o controle dos diversos insumos, dos diversos itens que compõem o nosso estoque. E é fundamental que estejamos atentos a isso, porque trabalhamos, na grande maioria dos casos, no repertório ali que nós temos de produtos e de insumos, com produtos que são altamente perecíveis, e ficarmos atentos às datas de fabricação e, sobretudo, de validade. É esse e outros assuntos que nós vamos tratar e conversar um pouquinho melhor com você, empreendedor, com você, empreendedora, na pauta de hoje. Pauta de hoje com um assunto extremamente interessante para você que é empreendedor, que atua no segmento de restauração. A gente que mexe com alimentos, a gente que mexe com bebidas, a gente que tem um negócio voltado a esse segmento, ficar atento a esse conceito, PVPS, nos restaurantes, economia e redução de desperdício. Aqui, evidentemente, nós vamos abordar um pouquinho melhor depois o que vem a ser o PVPS, mas já que você, empreendedor, se porventura tem alguma dúvida, primeiro que vence é o primeiro que sai. Então, o primeiro produto a vencer é o primeiro produto que tem que ser colocado em consumo. Então, isso é importantíssimo, para que a gente, baseado nesse conceito, comece a fazer toda uma estruturação do nosso negócio. Então, é importante, isso está intimamente ligado ao controle de estoques e à gestão do nosso estoque, dos produtos e dos insumos que a gente usa, como também está intimamente ligado ao processo de compras. Afinal de contas, quando eu compro um produto em quantidade superior à demanda, muito provavelmente eu vou ter um problema não só com a estocagem, se ela não for bem feita, mas sobretudo com a utilização e com a utilidade daquele insumo, daquele produto para o preparo do alimento, para o preparo dos pratos ou eventualmente dos produtos que eu ofereço. Então isso é importantíssimo que a gente
Pode parecer uma coisa dissociada da outra, mas não, está intimamente ligado. O processo de gestão de estoque e o processo de compras tem que ficar exatamente alinhado. E com quem mais eu converso isso? Obviamente, a depender da estrutura da sua casa. Se eu tenho um chefe de cozinha, é esse chefe de cozinha, que também é meu chefe executivo, porque comanda todo o processo ali, né, de fabricação dos alimentos, de cocção, enfim, daquilo que o seu menu, né, que o seu cardápio tem como oferta ao seu cliente. Então, se eu tenho um responsável ali pela cozinha, que é meu chefe executivo, ele tem que estar pautando, né, não só a relação dos ingredientes, fazer análise do cardápio, verificar as fichas técnicas de cada prato, de cada produto. Então, é esse profissional que ele vai ser responsável também pela gestão, eventualmente, do nosso estoque. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Principalmente com atenção aos produtos que vencem. Então, é esse meu chefe que, juntamente com a gestão, né, financeira, administrativa, com você, que é o dono, proprietário, vai sentar com você e falar, bom, dentro aqui do cardápio que nós temos para essa semana, do cardápio que nós temos aqui para os próximos 3 dias, os ingredientes são esses, o que eu tenho no estoque, o que nós não temos no estoque, o que precisa fazer aquisição, o que não precisa. Isso tudo, obviamente, dentro de um processo que é extremamente importante, saudável e necessário, que é o planejamento. A gente não sai comprando insumos, a gente não sai comprando ingredientes sem um planejamento. Volto a reiterar, principalmente num segmento onde nós atuamos muito com produtos perecíveis. E com produtos que têm a sua data de fabricação e validade, por vezes, muito estreita. É diferente de produtos processados, enlatados, por exemplo, onde nós temos aí uma longevidade um pouco maior, né, na utilização daquele produto. Mas tudo aquilo que a gente já está bastante sabedor na longa jornada de quem atua com a gastronomia, quanto menos latas nós abrirmos, mais saudável é o alimento, o produto e o prato que eu ofereço ao meu cliente. Baseado nessa premissa, é importantíssimo que eu tenha, então, essa atenção ao nosso controle de estoque. E aí a gente vai entender o seguinte. Primeiro que vende, primeiro que sai nos restaurantes, armazenar os insumos em bares e restaurantes requer muito mais do que apenas alocar os alimentos em freezers e em prateleiras. É fundamental uma gestão eficiente para garantir o melhor aproveitamento dos ingredientes e dos insumos disponíveis. Então, voltando, né, ao primeiro passo de fazer uma boa gestão de estocagem, é a gente olhar o nosso cardápio. Observar a composição dos pratos, observar como é a feitura, o preparo daquele prato. Então, a ficha técnica daquele prato, daquele salgado, daquele doce, é fundamental, é a peça fundamental para a gente ter todo um processo de fabricação, de compras e de estocagem adequados. Ah, mas Alexandre, tem a ver meu freezer, tem a ver minha câmara fria com a questão da ficha técnica? Claro que sim. Afinal de contas, em função dos pratos, da sua composição, das suas características, há de se observar qual será o tamanho necessário para a gente prover a infraestrutura adequada para o armazenamento dos produtos. Quanto mais produtos in natura, quanto mais produtos frescos, a gente tem que ter o espaço correto, a quantidade das geladeiras, eventualmente numa câmara fria, nos freezers, os freezers do dia a dia, as câmaras eventualmente de ultracongelados. Tudo isso tem a ver, obviamente, com aquilo que eu vou ofertar e com a estrutura que você tem na sua casa. Então, partindo da premissa da ficha técnica, eu já tenho ali a composição dos ingredientes e dos insumos que são relativos a cada preparo, a cada feitura daquilo que eu ofereço aos meus clientes. Dito isso, o que é fundamental? Temos o planejamento de compras. Afinal de contas, dentro do estudo do nosso cardápio, a gente consegue, evidentemente, identificar qual é o consumo do prato X, Y, Z, o salgado 1, 2 ou 3, que tem a maior giro, a maior venda. Então, portanto, eu começo a calibrar a necessidade de compra daqueles insumos e dos ingredientes para a sua composição. Naturalmente, hoje, com o auxílio da tecnologia, com sistemas de ERP, com seus módulos de gestão de estoque,
eu consigo fazer com maneira um pouco mais precisa o controle físico e econômico financeiro do meu estoque. Até para que eu possa entender aonde está saindo o meu dinheiro, onde está drenando o meu caixa, que é justamente na aquisição dos produtos. E que se eu não souber e não estabelecer uma política inteligente de aquisição e, obviamente, não ter a infraestrutura necessária para o armazenamento e distribuição adequada dos produtos, é aí que seguramente, como a gente costuma dizer na expressão popular, o dinheiro vai pelo ralo. Então é um dos pontos importantíssimos para quem atua no segmento de alimentos e bebidas, é fazer, além do fichamento técnico, ter a estrutura adequada e fazer o planejamento de compras. Com os sistemas eu consigo controlar fisicamente. Qual é o fator crítico nesse processo do controle físico de estoque? Está na data de fabricação e validade de cada um daqueles itens que estão ali alocados na minha estocagem. Então note que muitos sistemas ainda não trazem consigo essa questão da preocupação de data de validade e data de vencimento. Com certeza, com o aprimoramento da tecnologia, das rotulagens, nós vamos ter condições sim de, ao trazer o produto, de internalizar o produto no meu estoque fisicamente, eu também já tenha registrado e computado a data de fabricação e validade. Isso também impacta se porventura for fazer o manuseio e o fracionamento, obviamente respeitado dentro daquilo que são as regras da RDC 216 e das demais regras que modulam, né, e se impõem nas boas práticas do manuseio de alimentos, na produção de alimentos, obviamente respeitado as normativas da Anvisa, da vigilância sanitária e das instruções e legislações municipais, né? Cada município, evidentemente, pode aprimorar, então é importante que você fique atento, empreendedor, que você fique atenta, empreendedora, quais são as minúcias que a legislação municipal acaba impondo também aos nossos estabelecimentos. Claro que uma lei federal, ela não vai, obviamente, uma lei estadual suprimir o que diz a federal, não, ela acrescenta. Da mesma maneira, a municipal. Ela não vai fazer supressão de qualquer dispositivo estadual, tampouco da federal, ditada pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela é imperativa sobre o guarda-chuva. Mas, no entanto, o município ele pode sim estabelecer algum tipo de detalhamento, estabelecer algum tipo de informação complementar que talvez a Vigilância Sanitária Estadual e tampouco a Anvisa tenham solicitado as suas orientações, nos seus regulamentos, na legislação. Então é importante que a gente fique atento. Para quê? Para que na hora que eu faça também o manuseio, né, o fracionamento, eventualmente até o porcionamento daquele produto que vai ser alocado para facilitar o processo ali na hora da operação, porque a gente sabe que na hora que a casa está aberta, os pedidos começam a chegar na cozinha, se a gente não tiver todo o mise en place ali montado, tudo estruturado e na medida do possível antecipar os seus porcionamentos, nós vamos ficar perdidos na operação. Ao invés de soltar um prato ali em 7, 8, 10 minutos, eventualmente nós vamos nos perder e soltar um prato em 20, 25. Isso acaba tendo um reflexo ali na frente no consumidor, no nosso cliente. Naqueles produtos mais estanques, né, que a gente tem mais agilidade na preparação, quanto mais porcionado, mais já estiver identificado isso na separação, no mise en place, facilita então a operação diária e com isso a gente ganha em tempo e obviamente isso tem refletido na satisfação do nosso cliente. Mas na medida que eu olho o meu estoque e faço a gestão, importante a rotulagem, importante na hora que eu vou fazer, né, o porcionamento, o fracionamento, fazer a etiquetagem correspondente daquilo que a legislação nos obriga, a observar a data de fabricação, quando foi feito o manuseio, o que diz a data de validade do produto originalmente e daquilo que depois de aberto, daquilo que depois de fracionado, ele acaba imperando até no seu rótulo, ele fala, depois de aberto, consumir tanto tempo. Eventualmente, depois de fracionar, de abrir aquela embalagem original, a data final daquele produto passa a ser outra. Então, isso tudo tem que ser observado e na hora sim, aí vem a inteligência do processo. Na hora que eu faço a alocação física, é que nós tomamos o cuidado de promover o que a gente conhece como carrossel, né? Então, os produtos entram por um lado, saem por um outro. Aquilo que está com mais tempo, né, na nossa geladeira, nas nossas prateleiras, são trazidos para frente para que produtos mais jovens possam embarcar
né, no cordão mais longo. Para quê? Para que a gente não perca, além do controle, não percamos produtos quando você estoura a data de validade. Isso é comum acontecer? Isso é muito comum acontecer em casas e nós já tivemos a oportunidade de atuar com consultoria, com orientação. Quando a gente faz uma visita a uma câmara fria, quando a gente faz uma visita a um freezer, a uma geladeira, a observação de como estão acondicionados esses alimentos, como está a sua rotulagem e a observação sobre maneira da data de validade. Nós já tivemos em casas com peças inteiras de filé mignon colocada no fundo do freezer, quando você observou ali, estava com a data de validade vencida. Eu não estou falando de uma carne menos nobre, estou falando de uma carne nobre. Então, quando você vai começar a computar que eu vou ter que me desfazer de uma peça por conta de uma data de fabricação, de validade, melhor dizendo, já estourada, quanto isso não impacta no meu bolso? Quanto isso não impacta no caixa da empresa? E olha que por vezes pode parecer ali numa fração de segundo, peraí, eu vou usar assim mesmo, vou fazer um manuseio aqui, vou acrescer um tempero a mais e vou colocar isso para... É um risco seríssimo de você tentar contra a saúde do seu cliente. E numa eventualidade, isso eu fiz, deu certo, ninguém percebeu, ninguém reclamou, todo mundo ficou tranquilo. Ok, vai da sua consciência. Isso, a gente que sempre teve a oportunidade de atuar nesse segmento, a gente sempre orientava, inclusive a equipe, a brigada, aos nossos colaboradores, pense sempre na sua consciência. O que você está aqui propondo, eventualmente fazendo, cometendo um deslize, será que aí fora também não fazem isso com você? E você de boa fé acredita que aquilo que estão lhe entregando é 100% íntegro? Estão tendo cuidado com a minha saúde? Então pensa um pouco nisso. Essas são orientações importantíssimas que nós damos à nossa brigada. Então pensar no primeiro que vence, melhor dizendo, é o primeiro que sai, é só para a gente orientar que o primeiro que vende é o primeiro que tem que sair. Então objetiva a orientação e a incorporação de ingredientes nas receitas conforme a data de validade mais próxima. Então isso prolonga a durabilidade do estoque e evita o desperdício. Por que a gente sempre fala isso na questão das receitas conforme a data de validade mais próxima? A depender do tipo do seu negócio, se eu trabalho com cardápio melhor elaborado, com cardápio que é sob demanda, o que é importante? Esse diálogo da liderança da cozinha, do meu chefe executivo, com a gestão, com a brigada que faz o atendimento, com quem faz a gestão econômica e financeira, quem administra o negócio. Porque baseado naquilo que eventualmente eu tenho ali em estoque e tem um produto que está com um nível de estocagem um pouco mais elevado, qual é a alternativa que eu tenho? É, de alguma maneira, incentivar o consumo de pratos que demandem aquela matéria-prima, aquele insumo. Então isso é perfeitamente normal. Esse diálogo tem que haver, por quê? Porque eu não vou jogar aquele produto fora, eu quero fazer o bom uso sim, afinal de contas, saiu do caixa da empresa o recurso para fazer a aquisição daquele ingrediente, daquele insumo. Então é fundamental que eu tenha essa noção de falar, peraí, ao invés de deixar o produto estourar, ao invés de não ter condições de uso, eu vou fazer um bom uso desse alimento, posso criar no meu cardápio incentivos para o consumo daquele produto ali. Então isso é natural que haja o diálogo. Da mesma maneira que, eventualmente, quem atua nesse segmento de alimentação já sentiu isso na própria pele, você conta com a entrega do seu fornecedor e o seu estoque zero. E aí, o que eu faço? Então já orienta a brigada de salão, os nossos garçons, os nossos atendentes, para que numa eventual solicitação do cliente, já se peça escusas ali de imediato, informando que aquele produto, naquele momento, não está à disposição. Mas que oferece-se uma alternativa, a depender do gosto do cliente, porque a depender da composição do seu cardápio, um determinado insumo ele pode estar relacionado com vários pratos. Às vezes não. Às vezes aquele insumo ele está intimamente ligado a um prato ou um produto específico do seu cardápio.
Então talvez fique mais fácil nesse caso a orientação à brigada de, né, ou eventualmente até fazer uma pequena sinalização discreta no cardápio, informando que aquele produto, né, infelizmente na noite ali não é possível, no dia, durante aquele dia, não será possível a sua apreciação. Por outro lado, se eu uso a tecnologia, o cardápio eletrônico, é simplesmente fazer a supressão daquele produto, né? O cardápio digital nos permite isso com mais facilidade. Vai lá, clica lá no item, né? Não colocar à venda, inibir a sua venda, então na hora que o cliente consulta o cardápio eletrônico, aquele item já não está figurado por ausência no estoque. Por outro lado, que é o ponto mais importante, estou com um produto para vencer. O que eu faço? Estimulo a venda. Eventualmente, posso criar até uma promoção, né, com produtos que usem aquele insumo. Para quê? Para que eu faça o giro mais acelerado do meu estoque. Da mesma maneira, mas eu vou perder o dinheiro? Não, isso é uma conta que nós temos que ter do equilíbrio. Se eu deixar de colocar aquele insumo dentro dos meus pratos, quanto eu vou perder do dinheiro que eu já investi? Afinal de contas, estoque é investimento. E se você não usa de maneira inteligente e adequada, é o seu dinheiro que está indo para o ralo. Se eu fizer uma promoção, ainda que eu tenha uma rentabilidade menor pelo prato que está sendo oferecido, eu começo a contabilizar a não perda daquele produto. Então, eu dou mais celeridade ao consumo e evito o desperdício. Então, é esse equilíbrio que nós temos que ter dentro do processo de gestão dos nossos negócios. Então, o primeiro que vence é o primeiro que sai. Então, a organização que nós vamos ter fisicamente desses produtos, a atenção. O ideal também é que possamos fazer o controle visual com etiquetas, e aí vai uma sugestão, etiquetas coloridas, para que a gente possa sinalizar, vermelho, por exemplo. Eu tive um cliente que nós orientamos isso com etiquetagem, os produtos com etiqueta vermelha, amarela e verde. Nós estabelecemos ali um raio em função do fichamento técnico dos seus produtos, do estudo do arco de consumo dos insumos. Isso tudo vai aprimorando na gestão de compras e a gente conseguiu equalizar uma forma onde os produtos que estavam sinalizados com vermelho, por exemplo, eram produtos que até o final da semana tinham que ser consumidos. Então é importante ter esse lapso temporal. Até o final da semana ou a essa semana esse produto tem que ser consumido. Etiquetinha amarela é um produto que vai eventualmente ter a sua data de validade esgotada daqui a 15 dias. O verde é aquele que tem um pouquinho mais de longevidade. Então você vai estabelecendo, obviamente, um critério. Nesse caso a gente estabeleceu por semana, porque os produtos de uma ordem geral tinham essa perspectiva. Claro que não estou falando de folhas, né? Porque aí já é o consumo praticamente imediato. Eventualmente uma folha consegue ali com uma boa conservação, né? Principalmente se eu fizer o bom uso do porcionamento, da lavagem, porcionamento, a secagem e obviamente condicionamento preferencialmente a vácuo, eu consigo ter aí um arco de validade um pouquinho maior, né? Mas, de modo geral, quando a gente está falando aqui de embutidos, laticínios, de uma certa forma, a gente consegue ter aí uma condição de identificar melhor esses prazos e aí criar uma classificação visual para facilitar o controle. Ah, mas o sistema em via de regra controla fisicamente. Eu tenho tantas peças, eu tenho tantos quilos, eu tenho tantas unidades. Mas não são todos os sistemas que têm ali a preocupação ou mesmo são alimentados quando manualmente são feitas as datas de fabricação e validade. Então isso é importantíssimo e, para tanto, ficar atento a esse princípio do primeiro que vence é o primeiro que sai. Fechando esse contexto e toda essa análise, o que nós temos aí de relevante para que fique com você, empreendedor, para que fique com você, empreendedora? Estoque sempre organizado. Isso é importantíssimo. Vai observar, mas eu tenho o meu chefe, eu tenho o responsável pela minha cozinha, eu tenho... Ok, mas observe. Observe como está distribuído, observe como está etiquetado, observe se as datas de fabricação e validade estão visíveis. Crie padrões que possam facilitar a organização e o controle do seu estoque. Atenção às reposições. Eu estou fazendo a reposição, pode ser que eu acabe comprando um lote de alimentos que venham com datas de fabricação e validade diferentes. Então me cabe o quê? Ao fazer a recepção daquele produto, já fazer o ordenamento.
Aquilo que vai vencer primeiro, eu trago para frente. Aquilo que tem uma longevidade maior, eu coloco então na parte posterior. Se for no vertical, coloco embaixo, deixo acima os produtos que têm um vencimento mais próximo. Além disso, o que é importante? Designar um colaborador responsável. Quem é o funcionário que vai ser responsável para fazer esse controle? Eu tenho o chefe. Então, este chefe é que vai fazer o controle visual, vai fazer as anotações necessárias, vai cuidar do porcionamento, atentando às datas de fabricação e validade. Tudo isso, alguém tem que ser responsável. Por menor que seja a nossa casa, é impossível que nós tenhamos aí a vocação para Deus, estarmos presentes, estarmos cientes de tudo aquilo que está acontecendo 24 horas por dia. O que eu preciso sim, ter gente qualificada, capacitada. E daí vem essa outra dica, capacitar esse colaborador para essa função. E, obviamente, não menos importante, realizar a gestão eficiente do estoque. Que associa o quê? Associa o componente, o componente de sistema, de tecnologia, de um RP, de um bom módulo de gestão de estoque, onde ali eu possa ter o meu processo de compra identificado, as baixas na saída, ou mesmo quando as compras chegam na internalização desse produto no estoque, que também não invalida que eu faça de tempos em tempos a inventariação desse meu estoque. É importante a contagem e recontagem. Ah, mas então você está duvidando de alguém na sua empresa? Não, ninguém está duvidando, mas faz parte do processo administrativo e da boa gestão um efetivo controle. É uma máxima no mundo da administração e da gestão dos negócios que nos ensina o quê? Quando não há controle, não há gestão. Então é importante que nós tenhamos isso e até para que todo time, para que toda brigada fique atenta. E você como empreendedor, você como empreendedora, sim, confia nas pessoas, mas você está atento a todos os processos. Porque na medida, isso também eu já vivenciei como experiência de consultoria e de treinamento nas empresas, e quando o colaborador percebe que há uma certa margem, há uma certa folga, é esta oportunidade que alguns, quando não estão bem intencionados, começam a agir de maneira equivocada. E não estou falando nem de furtos, não, nem de subtração. Estou falando do mau manuseio do alimento. Então isso impacta na gestão e impacta nos controles e impacta no resultado financeiro do nosso negócio. Então é importantíssimo que nós tenhamos todos esses elementos alinhados, conscientes, treinados e acima de tudo, entendendo que é fundamental a gestão, o controle do estoque para que a gente possa ter uma empresa saudável. Espero que você, empreendedor, espero que você, empreendedora, tenham curtido as dicas, as informações que passamos hoje sobre o primeiro que vence, é o primeiro que sai e, obviamente, com essa atenção do controle de estoque, não só físico, não só organizado, mas, sobretudo, nos dê uma condição de aproveitamento máximo do investimento que nós fazemos no estoque, do consumo adequado dos nossos insumos, dos nossos ingredientes. Um oferecimento da Construtora Miramar que tem para você, empreendedor, para você, empreendedora, aquele cantinho gostoso, para você viver com muita tranquilidade, com muito conforto com a sua família. Fica atento aos lançamentos, seus empreendimentos já entregues pela Construtora Miramar. Ao longo de todo episódio, o QR Code da Miramar Construtora passou para que você conheça melhor os empreendimentos. Viver bem em Santos é nos empreendimentos da Construtora Miramar. Um apoio de Palais Hotel, a sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, pertinho de tudo, uma quadra da praia, fácil deslocamento, aos atrativos turísticos, aos empreendimentos para fazer negócio. Hotel Palais, café da manhã com gostinho de casa de vó, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente. Um apoio de SRM Contabilidade, contabilidade que é mais do que contabilidade. Tecnologia, pessoal qualificado para fazer a gestão contábil da sua empresa, é o seu grande parceiro estratégico. E também com NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, e você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!